É uma mudança interior com relação à antiga maneira de pensar, bem como abandonar os pecados, passando para viver. Abandonar os pecados, peraí, vamos por parte. Respira. Um abandono dos pecados passados. Para viver de uma forma que prove essa mudança. Buscando os propósitos de Deus na vida. Tá, o que lhe chama a atenção? Agora leia de uma vez aí de novo. É uma mudança interior com relação à antiga maneira de pensar, bem como abandono dos pecados passados para viver uma forma que prove essa mudança, buscando o propósito de Deus na vida. Ok, o que chama a atenção de vocês nessa definição de arrependimento? Porque assim, essa é uma definição ampliada, para que a gente não fique só naquela papagaiada, mudança de mente. Mudança de mente. Tá, mas o que isso significa ampliadamente, né? O que chama a atenção aí você nessa definição? Tem o negócio do propósito, né? Se eu me arrependo, mas fico sem propósito, eu sou um fezes na água, né? Estou dizendo fezes na água porque Jesus provavelmente não falaria merda na água, né? Então, sem propósito, vou virar aí, mas... Arrependimento sem propósito, acho que não existe arrependimento, sabe? Porque mas nem todo mundo... se eu discuto com o senhor e depois eu me arrependo, mas se eu me arrependo e não tenho a capacidade de chegar até o senhor e pedir um perdão, eu acho que não houve. Mas aqui não é um arrependimento em não, relação... eu estou fazendo uma analogia. Em relação ao ser humano. Eu me arrependo em relação a Deus e a todo o meu estilo de vida, né? Tá, mas e agora? Mas precisa cumprir. O que eu vou fazer da minha vida? Essa definição tem tudo a ver com o nosso quarto objetivo, né? Que é a vida transformada. Sim. Tem mais alguma coisa que chama a atenção nessa definição de arrependimento ampliada? Mudança de forma de pensar, né? Pois é. De mudança de Às vezes a gente leva muito tempo pensando do mesmo jeito. Reconhecimento, pastor. Para se arrepender dos pecados, tem que reconhecer as melecas que faz. Pastor, tem aquelas frases de canais que falam sobre prosperidade, mas não são cristãos. Primo Rico, os podcasts, enfim. Eles têm uma frase bem interessante. É impossível alcançar coisas diferentes fazendo as mesmas coisas, né? Então, assim, essa mudança de mente talvez seja o nosso principal objetivo aqui. A gente é crente aqui, acho que a maioria há muito tempo. Então agora é a hora de mudar o método para fazer algo diferente, né? Essa interferência é o quê? Microfone ligado. Microfone ligado no grupo. Tá. Quem tiver com o microfone ligado aí, desliga. Os que estão em casa. Pede para eles, o pessoal que está em casa aí, vocês de casa, desliga os microfones. Só liga quando vocês forem solicitados a falar, tá? Felipe. Eu acho que também muda também que é a cultura, né? A pessoa quando ela se converte, muitas vezes tem a cultura dela que ela não acha que é errado, mas o Espírito Santo pode. Sim. Né? Sim. Isso é cultura ou é prática? É porque assim, existem elementos da cultura de cada um de nós que são uma bomba de veneno, de coisa ruim. Inclusive vindo dos nossos pais. Nossos pais nos ensinaram muita besteira. Mas não é cultura, é prática. Mas havia uma cultura familiar, às vezes você não precisava nem praticar, mas a cultura da família era aquela. Nunca houve uma rebelião de sua parte em relação a isso. Havia um silêncio de nossas partes, aceitando aquilo como normal, né? Verdade, né? É bem possível que vocês ouviram, olha, se apanhar na escola, vai apanhar em casa de novo. Ou seja, eu tenho que ser violento, senão eu não tenho a aprovação dos meus pais. Nunca levo desaforo para casa. Quem não cola, não sai da escola. Outro dia, um jovem crente aqui dessa cidade me disse, olha, eu me apaixonei por sou casado, me apaixonei por uma pessoa da minha infância, né? Aquelas paixões de infância, agora ressurgiu. E ficou muito forte. Então fui conversar com meu pai que é crente. Fui pedir uma orientação do meu pai. Quando eu contei pro meu pai, casado, estou apaixonado pela outra mulher, ele só disse, olha, eu só lhe digo uma coisa, faça bem feito. O pai, o velho cristão,
velho crentão da igreja dizendo pro filho, né? Filho, faça bem feito, ou seja, não seja Para descoberto. ser descoberto. E aí, Às vezes a gente fala besteira, né? Porque tu tava conversando com o Guilherme e falando uma besteira dessa pra ele. a gente aprende, na minha casa, a gente é uns pop orgulhosos, assim. Se você Isso botar... tá gravado, tá? Isso aí. Só para lembrar, né? Só te lembrando. Se você botar no Google pobre orgulhoso, aparece a foto da minha família todinha. A minha mãe, se desse uma manga, ela ia perguntar por que deu uma manga, né? Porque ela não ia sujar a boca dela com uma manga só, ela esperava muito mais coisa. E lá em casa eu falava assim, ó, quem muito se abaixa, mostra o fundo da calça. Né? Então, essa é a cultura que nos formou. Né? E às vezes a gente não reconhece que a gente viveu um treinamento para pecar. Né? Um treinamento pesado para fazer o errado. Quando você entrava na adolescência, olha, quando eu entrei na adolescência, toda a família, se esse menino tem namorada ainda, não vai namorar não vai pegar ninguém não, e não sei o que, como se precisasse de incentivo, né? Isso na sua época. Sim, na minha época. Imagina hoje em dia. Eu sempre digo, ó, não precisa incentivar o homem, porque o homem já é incentivável. Né? Tem um versículo em Cantares que diz assim, ó, não desperte o amor, não desperte, antes que este o consinta, ou seja, antes da hora certa. Porque o homem, quando desperta, sabe, vira um cavalo, vira um bruto, então tem coisa que nem precisa fazer, né? Mas a ideia assim de empurrar, aprendi a beber com a minha família, né? Me lembro da cachaça, Guarapiranga, né? Lá da... Não foi a que me deixou bêbado, a que me deixou bêbado foi Pioca, que também tudo é lá da região. Mas assim, festa de família, bebe menino. Então a gente viveu a gente viveu num campo de treinamento de pecado. Então é importante que a gente se arrependa, inclusive, de coisa que a gente não pensava, poxa, isso aqui era podre, isso aqui era nojento, né? Isso aqui é feio. Outra pessoa lê a definição agora por completo, porque nós vamos ter que fixar essa definição de... Elas ficam desenterrando as Já coisas. faltou um aí, pastor. Diga. O abandono dos pecados passados, Sim. que eu acredito que deve ser um dos mais difíceis. Porque todo mundo tem seus pecadinhos passados que ainda continuam no presente, né? Eles continuam porque não foram Passados. abandonados. Né? No momento que eles... Sobre o costume que o senhor falou, você citou. Sobre o que, meu irmão? Costume. Sim. O costume que foi criado, inclusive é muito sério na minha família. Faltou o culto. Você está como se tivesse pecado mortal. Está desviado. Eu hoje fui visitar minha mãe e ela lá perreada. Por quê? Porque minha irmã pegou dengue. Porque ela não foi pro culto ontem. Então, Essa é uma visão já como se ela tivesse já errado. sai um pouco da linha do pecado, mas entra numa outra fase, numa fase muito combatida por Jesus, que é o legalismo. Né? Sim. Porque eu estava compartilhando com alguém hoje que as igrejas trabalham medo na pessoa. Trabalham medo. Se você mantém o ser humano com medo, o ser humano com medo lhe obedece. Ele faz qualquer coisa. Então tem essa coisa que o meu mundo se acabou, né? Se eu não fui para o culto. Né? Ok, então outra pessoa lê a definição todinha agora. Arrependimento. É uma mudança interior com relação à antiga maneira de pensar, bem como o abandono dos pecados passados para viver de uma forma que prove essa mudança, buscando o propósito de Deus na vida. Então, qual é a primeira palavra depois de mudança? Interior. Mudança de fora, aliás. De dentro. De dentro para fora. Tem que haver uma mudança, é lá dentro. Lá dentro de você que a coisa tem que acontecer. Tem um outro verbo aí que a gente não comentou ainda, está mais lá para o fim. O verbo provar. Esse novo estilo de vida vai provar que essa mudança foi verdadeira. A mudança precisa ser provada. Você tem que provar. Não adianta. De mim mesmo para mim mesmo. Não. Jesus Cristo disse, os homens têm que ver
nações têm que ver. Ninguém esconde uma cidade em cima do monte, cara. Não dá para esconder. Você vai passando na estrada, tem uma cidade em cima do monte, você fala, caramba. Só se ela estiver apagada, né? Se for de noite... E tiver completamente ver, às né? escuras. Mas se for de dia ou se tiver com as luzes acesas, não dá para esconder uma cidade edificada sobre o monte. Como também ninguém pega uma lâmpada e coloca embaixo da cama. Mas coloca no velador, né? No candelabro, num lugar específico. Né? Outra pessoa lê a definição todinha. O que é arrependimento? É uma mudança interior com relação à antiga maneira de pensar, bem como abandono dos pecados passados para viver de uma forma que prove essa mudança, buscando o propósito de Deus na vida. Então, essa definição tem que entrar no nosso coração. E é esse estilo de arrependimento que um discípulo de Jesus precisa viver. Agora, hoje eu quero... Lembre, vocês não precisam anotar as coisas que eu vou dizer aqui, a não ser que sejam observações muito particulares de vocês. A gente anota para decorar, pastor. Porque quando eu terminar aqui, o slide tá pronto lá, né? Você já recebe em casa e a gente vai ficar conversando sobre ele a semana inteira. O Wallace estava dizendo que os meus slides são ruins. Eram. Mas agora teve um upgrade. Deu upgrade assim para... Passei por uma conversão, né? De fato. Era ruim, mas agora... Você vê o quanto o trabalho do front-end é excepcional. Agora tem... O cara que visualiza o que está prestando. Agora é diferente. Consertar. A paleta de cores não é ruim. Jamais esquecerei dessa frase. A paleta de cores é horrível. Então, queridos, como é o discipulado de Jesus Cristo, né? Veja que eu desde o começo tenho dado ênfase que aqui não é um grupo de debate, ou não é essencialmente um grupo de debate, porque existe uma diferença entre um debatedor e um discípulo. Existe uma diferença entre um cara legal e um discípulo. A igreja às vezes está cheia de caras legais. Mas lembra lá do funil, né? Lembra lá do funil? Lá na tampa do funil está quem? Os crentes nominais. Tem um crente aí. Mais para baixo está quem? Hã? É desviado ou desavisado? Desavisado. Crente desavisado. Não entende muito um propósito para a vida. Vem à igreja, entra em pânico se não vier alguns. Alguns. Depois, mais abaixo, os crentes ativos. Né? Muita gente vive no ativismo, mas isso não quer dizer discipulado, isso não quer dizer seguir o ensino de Jesus de perto, quer dizer atividade. Aliás, eu conheço igrejas que no domingo matam o povo de atividade. Né? EBD, ensaio, coral, evangelismo, convite, o que puder empurra, mas isso aí é ativismo. Né? Não é necessariamente seguir o ensino de Jesus de perto. E lá na ponta, lá embaixo do funil, é que estão os discípulos, pessoas que querem levar o ensino de Jesus Cristo a sério. É engraçado que quando Jesus estava subindo, né, uma das suas últimas orientações foi: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Aí eu fico pensando, se há uma falha que a igreja historicamente teve, foi essa. Foi de não centrar no discipulado. E aí, para completar, nos anos 80, muita gente escreveu sobre discipulado. Escreveu coisa boa. Né? William Moore, tem um argentino, acho que é argentino, chamado Juan Carlos Ortiz. Eu tenho os dois Argentino livros. Colombiano. Eu tenho os dois livros dele, né? O Discípulo e Ser e Fazer Discípulo. Aí muita gente escrevendo sobre discipulado, coisas bonitas, né?
tinha uns caras que falavam, ó, se tu treinar 12, esses 12 viram 144, e o 144 vira não sei o quê, que pá, e etc. Os caras, alguns nem usavam a linguagem de célula, usavam só o fator multiplicador. Só que tinha um detalhe, ninguém estava fazendo. Aí o Paul Yang-Shu, lá na Coreia, falou, eu estou fazendo. Começou lá com as células dele que se supermultiplicaram, geraram o que é chamado lá de Igreja do Evangelho Pleno, é isso? Sim. Que é a maior igreja pentecostal do mundo. Na época que eu era adolescente, eles diziam que tinham 600 mil membros. Nos cultos da igreja lá, o pastor falou, quem vem de manhã não vem à noite não, fica em casa para dar espaço para os outros. Eu me lembro que o Hércules, quando era vivo, ele me ouviu dizendo isso, ele falou, cara, essa igreja é o meu sonho. Mas aí, em geral, ninguém estava fazendo. Aí apareceu o G12 fazendo de maneira errada. Apareceu do nada. Todo mundo escreveu, todo mundo falou, mas ninguém fez. O G12 falou, ah é? Então nós vamos fazer. Matematicamente deu certo, mas em termos de ensino, de doutrina, de qualidade, foi um horror. Um horror, destruiu muitas vidas. Eu sei de histórias tão macabras. Por quê? Porque não era para formar discípulos de Jesus Cristo. Eram discípulos dos caras. E isso foi uma tragédia. Você viu como era a abertura, o nome lá do nosso grupo? Né? Discípulos de Jesus Cristo, orientados pelo pastor Marcos. Eu jamais vou usar a expressão meus discípulos. Discípulos de Marco Lopes. Discípulos, e também não saia dizendo não. Você lembra daquela mulher que tinha a camisa escrita? Estou debaixo da cobertura de perpétuo. Agora a vida está resolvida. Eu pensei que a gente era Marco Lopiano. Estou debaixo do discipulado. Então é discípulos de Jesus Cristo, orientados pelo pastor Marcos Lopes. Não são discípulos de Marcos Lopes. E esse povo, no mundo inteiro, vai dizer, nós somos um discípulo do Castelhano, é discípulo do Agostinho, é discípulo de não sei quem. E aí foi um desastre, continua sendo. Mas a turma de dentro fala assim, mas você tem que ver os frutos. Você tem que ver os frutos. Eu digo, olha, um movimento só pode ser julgado uma geração depois. Uma geração depois, aí você vê se deixou Coisa boa, coisa ruim. Né? E cá para nós, o que vai ficar de coisa ruim, você não faz ideia. Uma sugação de dinheiro que não era discipulado, era um sistema de crescimento onde o povo era usado como uma pirâmide. Mão de obra, o povo descreve, mão de obra gratuita, boa, barata não. O povo gosta de ser massa de manobra. Grátis, que ainda rendia muito dinheiro com base no princípio de autoridade. O cara era autoridade, era inquestionável e pronto. Discipulado de Jesus Cristo, tem nada a ver com isso. Aquilo ali, pastor, mexeu muito com o ego das pessoas, né? Porque hoje você é discípulo, amanhã você é um discipulador, amanhã você é um mestre, amanhã você tem né? Amanhã você é um 12 do fulano que tem uma geração absurda. Amanhã você abre sua própria igreja. Isso é o status, é o status. 12 desse, né? Eu tenho 12 grupos de 12 abaixo de mim. É uma curiosidade. Eu fui convidado para ser treinado pelo René Terra Nova. Então, sei mais, isso em início de 96. Então, você não faz ideia como foi que eu reagi com a pessoa. Eu amava a pessoa, mas ideia como é que eu reagi com a pessoa que me trouxe a proposta. Mas a pessoa me conhecendo, isso era absurdo. Isso não fazia o menor sentido, não. Será que eu seria uma apóstola hoje? O mínimo patriarca. Então, voltando para a coisa. A igreja às vezes pode estar cheia de caras legais, cheia de gente ativa, cheia de debatedores, mas isso não é discipulado. Discipulado é um chamado radical. Eu tenho de vez em quando mandado essa... Sabe a coisa que eu achei interessante daquela sua imagem lá, que me chamou a atenção? Qual delas? A do nível de funil. É que o discípulo está embaixo. E geralmente quem fica embaixo fica numa posição desconfortável, né? Veja que o mais superficial está em cima, no topo, e o que
mas que a intimidade está embaixo. Ou seja, esse aqui meio que serve todos, né? E também é um grupo Mexe menor. com ego. Mexe com ego. Bem, sempre será menor. Os verdadeiros discípulos, pela lógica de Jesus Cristo, por exemplo, Jesus quando sai com uma galera de discípulos. Todo canto que ele passava, vou também. Mas quando chegou lá na cruz, tinha quantos? Nem os dele ficaram. Grupo de discípulos. Só as Maria, né? Grupo de discípulos. Aí depois, os 120, que começam a coisa lá em Jerusalém. Né? Mas convenhamos que para a multidão que seguia, 120 não é nada. Um filezinho do filé. A multidão da multiplicação de pães e peixes. Exatamente. 120 é o que? Nada, não é o que? 1% da grande multidão que seguiu ele. Que a Bíblia sempre diz, e grandes multidões o seguiam. Tá, existem 4 não podes do discípulo. 4 não podes. A gente precisa levar isso aqui muito a sério. Se a mudança é interior, se o arrependimento é uma mudança interior, então tem que levar esses não pode a sério. O primeiro não pode é, se não consegue perdoar, não pode orar. Não, por enquanto eu estou mesmo aqui. Parafraseando. Estou explanando aqui o conceito. Né? Mas olha só, se não pode perdoar, não pode orar. Jesus Cristo disse, se você estiver orando no seu coração, se lembrar que você tem alguma coisa com o seu irmão, perdoe. Lá não precisa um grande espetáculo, mas lá no seu coração, onde você estiver, você tem que perdoar o seu irmão. Eu acho que a gente tem um problema. Uma coisa ele fala no dízimo, né? Sim, mas aquela oferta lá não era financeira. Aquele contexto lá era o sacrifício animal. Como ele fala, se você tiver... Ao trazer a tua oferta lá, não era oferta financeira, era o sacrifício animal que era levado de expiação ao templo, era uma adoração, vamos dizer assim. E você se lembrar, muita gente usa aquilo maleficamente para não contribuir. Lembrar que tem alguma coisa contra alguém, aí ele diz, deixa a tua oferta, vai reconciliar com teus maridos, mas depois traga a oferta. Apesar de não ser financeiro, muita gente tem escolhido atrás disso. Não, estou bem com a pessoa, não vou nem... Mesma coisa ser, né, pastor? Mesma coisa ser. Sim, examine-se e tome. Examine-se e tome. Mas olha só, Jesus disse, se estiver orando, lembrar que seu irmão você tem alguma coisa que seu irmão perdoe. O problema é o conceito que a gente tem de perdão, que também vem da família, né? Essa ideia de que perdoar é esquecer. Gente, a gente não esquece. A gente não tem amnésia. Perdoar não é esquecer. Perdoar é arcar com prejuízo. Perdoar é decidir. Perdoar é decidir nunca mais usar aquilo contra a pessoa. Por que alguns casais, depois da reconciliação, acabam não dando certo? Porque não houve essa decisão. Eu poderia usar contra você o que eu tenho contra você, né? Mas eu não vou, eu decido nunca mais. E aí é exatamente o contrário. O cara adulterou, a mulher vai passar na cara dele para sempre. A mulher aprontou, o cara vai passar na cara dela para sempre. Mas perdoar é decido não usar isso contra você. Não vamos confundir perdão também com credibilidade. Perdão é gratuito. Credibilidade tem que ser reconquistada. Você é o tesoureiro da minha empresa. Me rouba 5 milhões. Pelo menos até que prova o contrário, você não vai dar mais para seu. Você não está em condição, no seu próprio bem, você não está em condição de ser o tesoureiro, né? Porque existe uma coisa relacionada à credibilidade. Então o primeiro não pode não consegue perdoar, não pode orar. Jesus disse, se estiver orando, lembrar que você tem alguma coisa contra você. Não é que ele tem contra você, não. É lembrar que você tem contra seu irmão, perdoe. É ali, na própria oração, apresente diante de Deus o perdão. O segundo não pode
pegou no arado, não pode voltar para trás. Então, Israel está esperando alguém desistir para desistir também. Olha a motivação aí, Zé. Pegou, meu amigo, vai ter que seguir até o fim. Né? Aliás, quem quiser desistir, não precisa vir na próxima. Né? Não, a resposta que eu dei foi: estou tentando fazer aquilo que eu não quero. Eu entendi. Sim. Entendi a linguagem. Pegou no arado, é firme, é firmeza, é sem superficialidade, é constância. Terceiro, não pode orar como os hipócritas. Alguém lê aí Mateus 6, 5 e 6. Mateus 6, 5 e 6, quem tem aí na mão? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te responderá. Então a ideia é: a oração não é show. Quantas pessoas que vão pagar caro por isso, talvez, né, têm transformado a oração num show. Quando o cara diz, vamos orar, né? E agora tem tanta moda nova, né? Tem a metralhadora, tem o helicóptero. Imagina que Deus está preocupado que o cara faça um helicóptero enquanto... Por quê? Porque é o show dele. É show. Qual era o negócio dos fariseus aí? Qual era o objetivo deles aí? Ser visto. Ser visto. Nosso objetivo não é ser visto. Não vamos levar ao extremo como fizeram os cristãos do Brasil, né? Que, em geral, só ora no quarto. Só é para orar no quarto, porque Jesus disse: entra e fecha a porta. Então, pronto, se é para ser desse jeito, só vai ser desse jeito. Eu me lembro que eu estava na universidade, tinha um professor cubano, ele ia embora. Cubano ateu é pleonasmo, né? E aí nós fizemos a despedida dele, era muita gente, e eu disse: professor, na nossa cultura aqui nós temos o costume de agradecer pelo alimento. Eu gostaria de... Isso era em inglês, tá? Porque era curso de inglês. E ele não permitia que fosse o contrário, né? Eu queria pedir a sua permissão para fazer uma oração de agradecimento pelo alimento. Não, às vezes ele me chamava de padre, né? Não, padre, tudo bem. Tudo bem. E aí nós demos as mãos e tinha uma moça que foi lá para o canto da sala. Eu disse: gente, eu não posso entrar nessa roda. Ela era cristã no Brasil. Ela não se permitia nem dar as mãos ali com a gente, porque a oração só podia ser feita no quarto. Jesus está fazendo um contraste com os fariseus que queriam aparecer. O meio pentecostal, ele é especialista nisso. O cara, quando vai orar, ele quer que todo mundo fique sabendo que ele orou. O tom de voz tem que ser de uma maneira marcante, mas não se iluda com o meio tradicional não, tá? Eu passei numa cidade chamada Açu. Tinha um irmão lá que, quando ia orar, ele sempre inventava uma moda no início da oração, né? E uma das que ele inventou foi: Senhor nosso Deus, Tu que estás aqui, ali, acolá, aleluia. Mas era o jeito, era o seu momento farisaico, né? Era o seu momento de chamar atenção para si mesmo. Então, oração não é show. Se você vê alguém cuja oração é show, não é discípulo de Jesus Cristo, e se precisa ser corrigido nessa direção. Não esqueçamos disso. Oração não é show. E eu não estou nem falando de algumas aberrações que aparecem por aí, né, em nome de oração. O quarto não pode
analisar o outro sem fazer o autoexame. Foi o que Jesus disse. Tira Primeiro atrás. atrás. Jesus disse em Mateus 7. Né? Não julgueis. Não julgueis. Para não seres julgados. Porque com a medida que julgardes, os julgarão também. Não esqueça disso não, né? Quando você julga, um dia vai chegar a sua vez e ninguém vai ter misericórdia de você não. Se você é o julgador, você é o jogador de pedra, quando for a sua vez, o pessoal vai jogar com gosto. Mas com muito gosto. Diz, não julgueis para não ser julgado, porque com a medida que julgardes, vos julgarão também. E com a medida que medides, vos medirão também. Ou seja, o pessoal vai guardar. O pessoal vai guardar, esperar que você escorregue, esperar que você caia, fazer ei! Né? E aí? Como você passa? E olha, vou dizer uma coisa, o pessoal é magoado. Eu fui fazer uma oficina de casamento em Maceió e um pastor lá importante tinha adulterado. O pastor tinha adulterado. A igreja entrou em pânico. Eu fui conversar com um dos membros da igreja e o cara revoltado. Como é que pode? Ele, tantas vezes, repreendeu a gente, não sei o quê, papapá. Como é que ele faz uma coisa dessa? Eu digo, olha, querido, você acha que ele não sabe que está errado? Eu quero ir lá para dizer isso, mas olha, já tem o mundo inteiro e o diabo para fazer isso aí que você está dizendo. Agora, que tal você ir lá e dizer assim, ó, pastor, estou aqui. Esse aí é o difícil. Estou aqui. O que aconteceu foi errado, mas eu sou seu irmão. O que você precisa de mim nesse momento? Estamos aqui para lhe ajudar, para lhe reerguer. Eu não deixei de ser seu irmão, porque eu fazia caminhada com ele, vá de novo, chame ele de novo. Porque não existe um ser humano nesse momento que vai chamar ele para fazer caminhada, né? Quando alguém cai, a galera está pronta para metralhar. E cristão é bom nisso. Cristão é muito bom, hein? É um exército que atira nos seus próprios soldados. Perfeição. Atira, você bota para matar, né? E se esse soldado era um julgador, por isso é importante você não ser julgador. Se esse soldado era um julgador, o que Jesus diz é, o pessoal vai te julgar do mesmo jeito. Olha, eu aprendi uma coisa com João 8. Vocês já pararam para pensar a situação daquela mulher flagrada em adultério, né? O caso era escandaloso. E para a época, então, né? Provavelmente ela foi pega, o casal foi pego nu. Né? Ela foi trazida para ser apedrejada. Quando todo mundo vai embora, o que a maioria das pessoas diria para aquela mulher? Rapaz, que vergonha, rapaz. Você é uma mulher, não sei o quê, papapá. Que Jesus disse onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Gente, como é difícil a gente dizer isso para alguém. Né? Quando a pessoa cai, você chegar para a pessoa e falar, ó, eu não sou o seu juiz. Eu estou aqui para ser o seu juiz. Você sabe o que fez de errado. Eu não te condeno. Porque a nossa vontade mesmo é de esculapar. Pastor, o acusador, o caso de acusador, né, o Jim Swaggart, né, quando caiu ele foi massacrado. O Jim Swaggart, que eu acompanhei muito bem, né, o Swaggart era um pregador assembleiano, tinha um programa de rádio. Inclusive tem um vídeo no seu canal. Tem um vídeo sobre ele, muito bom por sinal. O Jim Swaggart tinha um programa de TV em 60 países. O Jim Swaggart, quando subia no púlpito, ele queria saber qual era o pastor que estava em pecado, para ele ir lá no púlpito e escrachar. Então, de repente, o que o pessoal descobriu? Ele foi mexer com gente grande, com Jim Baker, Jerry Fowler, os caras botaram detetive atrás dele, descobriram uma garota do programa que ele era cliente. E aí ninguém tinha misericórdia dele, não. Eu me lembro que eu estava na cidade do Icó, interior do Ceará, terminou o culto, chego em casa,
na casa que eu estava hospedado, o pessoal ligou a televisão, o que eu vejo? Jim Swaggart chorando. Fantástico. Assunto do Jim Swaggart chorando, peguei e tal. E aí é o seguinte, ninguém teve pena do Jim Swaggart, não. Por quê? Porque ele era zero humildade. Andou se recuperando, até lançou aí a Bíblia de Jim Swaggart, que está sendo distribuída de graça. Mas é assim, lembre disso, se você é um julgador, quando chegar a sua vez, ninguém vai ter pena de você. Então pratique o não julgamento, pratique a misericórdia. Julgar é fácil, gente. Se só caiu, você julga. Se só caiu, você esculhamba, né? Algumas decisões do discípulo, né? Primeira decisão, orar mais. Eu tenho a impressão que a modernidade faz a gente orar menos. Tem um livro antigo do Caio Fábio, um livreto, chamado Uma Geração que Desaprendeu a Orar. Ele dizia naquele livreto que antigamente, quando uma mãe tinha saudade do filho, ele ia orar por ele. Aí hoje, ele falando, anos 80 para 90, hoje, ela pega o telefone. Agora imagina, hoje. Faz chamada de vídeo. Ela faz uma chamada ao filho. Ai, meu filho! Eu tenho a impressão que a modernidade, a tecnologia nos rouba. Isso que Jesus ensinou, né? Entra no teu quarto e fecha tua porta e vai orar. Né? Nosso tempo, eu estou preocupado comigo, inclusive, com quanto tempo a gente gasta vendo besteira. Você está vendo alguma coisa boa? Ok, mas depois que inventaram esses vídeos de 1 minuto, né, os estudiosos dizem que ele na sua mente tem o mesmo efeito do crack. Né? É por isso. Mas é um negócio muito doido, sim. Doidaço, né? Eu tenho pensado assim, que a gente podia estabelecer uma meta, né? Eu só me permito 10 minutos, ou me permito 5 vídeos, né? Porque se você se descuidar, passa 1 hora ali, fácil, né? Nem vê passar o tempo. E mais, você ainda envolve outras pessoas, né? Você fala assim, ó, esse que eu vou compartilhar, esse que é legal, esse que eu vou estar no grupo da família. E aí pensar que não é só você que está envolvido, outras pessoas estão envolvidas. A tecnologia, as facilidades estão nos apartando, estão nos afastando dessa coisa chamada oração. Que é um compromisso. Jesus passou 3 anos ensinando os seus discípulos que eles deveriam orar, que eles deveriam aprender a orar, que eles deveriam saber orar, que eles deveriam gastar tempo com oração. Ele mesmo gastava muito tempo com oração. Na noite da escolha dos 12, ele passou a noite inteira orando. Então, um discípulo de Jesus Cristo tem que recuperar, tem que ter uma decisão. Lembra, a mudança é interior. Ele tem que ter uma decisão, orar mais. Pastor, oi? Posso lhe fazer uma pergunta? Pois não. Tirar uma dúvida minha, na verdade. Uhum. No tempo que você tem disponível do seu dia, que você vai abrir para sua leitura da palavra, oração, não só devocional, mas aquele tempo que você vai tirar para ter um momento com Deus. Em termos de proporção, mais vale orar ou meditar na palavra? Precisamos das duas coisas. Agora, tem uma frase no Salmo 27, acho que é lá pelo 8. O salmista diz assim: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Aí ele responde: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. É como se ele dissesse assim, ó, em algum momento do dia eu vou receber esse toque. Está na hora de orar. E eu respondo positivamente. E nós vamos ser muito tentados para deixar para depois. Porque os toques virão. Você está em comunhão com Deus, os toques virão. Deus vai dizer, ó, ora aí. Para tudo. Né? Aí nós
vamos querer administrar carnalmente e falamos para nós mesmos. Depois, eu vou só fazer esse negócio aqui, vou só fazer essa tarefa. Algumas mulheres vão dizer, vou só lavar essa louça aqui. Só. Depois dessa louça eu garanto. Só que Assim mesmo. esquece, não vai rolar. Nós enganamos a nós mesmos. Tem que ser nem o aplicativo beber água. A Bíblia diz orar sem cessar, ou seja, o seu dia deve estar envolvido de alguma maneira com oração. Então deve ser uma decisão do discípulo. Terceira decisão. Segunda. Essa foi a segunda. É a primeira? Desculpa. Segunda decisão é ajuntar sempre. Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Lembra que um dos objetivos é ser pescador de homens. Pescar. O pescador tem prazer em pescar. Ele fica animado em pescar. O fato é que algumas pessoas, além de não ajuntar, ainda espalham. Ainda tem um estilo de vida que faz com que pessoas se afastem do Evangelho. Jesus Cristo diz, quem comigo não ajunta, espalha. Então é tempo de ajuntar com Jesus e não de ser o espalhador. Né? Uma vez eu me lembro que uma pessoa estava prestes a sair da igreja pelas atitudes de um irmão, e eu tentando compartilhar com o irmão espalhador, e ele dizia, é mente fraca. Então, se a gente não prestar atenção, nós vamos fazendo coisas que espalham. Né? E a nossa missão é ajuntar. Terceira decisão, não escandalizar. Pode parecer superficial, né? Pode parecer superficial, mas não escandalizar tem que ser missão de vida. Até mesmo porque tem umas coisinhas ruins para quem escandaliza. Né? Jesus Cristo disse, olha, é inevitável que venham escândalos, mas ai daquele por meio do qual venha o escândalo. Melhor lhe fora colocar uma pedra de moinho no pescoço e já lançar o figura no mar. Né? Gente, quando você mergulha a uma certa profundidade, então tem um negocinho, uma besteirinha chamada pressão. Você pensa que vai enlouquecer e que vai morrer ao mesmo tempo. Né? E aí você vai subindo para buscar o ar da superfície. É um negócio desesperador. Nadar submerso. Quando o ar acaba lá embaixo, e você não tem a técnica, você está lá embaixo. É desesperador. Poucos metros para chegar lá em cima. Agora imagine você com uma pedra de moinho no pescoço. Não é bom não escandalizar. Não é bom. É inevitável que venha um escândalo. Mas ai daquele por meio do qual vier os escândalos. Os seus, Jesus Cristo chama de meus pequeninos. Ele diz, olha, quem fizer escandalizar um desses meus pequeninos, escandalizar não é a pessoa achar ruim, tá? Porque achar ruim, qualquer um vai achar ruim. Qualquer coisa, escandalizar é fazer o outro sofrer e às vezes até se afastar. Pastor, oi. Eu tenho um tio que ele mora numa cidade pequena lá no interior de Rondônia. E aí, assim, de final de semana ele gosta de tomar uma cerveja, mas ele faz parte do corpo da igreja. Assim, ele vai para a igreja e tal, todo dia. E ele tem que comprar cerveja em outro município. É prudente. Aí ele compra em outro município. Por amor aos irmãos. E por amor ao coroa também. Esse aí gosta. Não, mas tipo assim, ele toma cerveja não pra ficar bêbado, é pra... Isso aí, ele gosta do sabor. Degustação. Aí tem vezes quando assim, porque ele esquece de comprar cerveja, ele pede pro sobrinho, ou pede pra quem vai comprar a cerveja pra ele. Legal quando o cara tá comprando no supermercado e é um crente, rapaz. E é o pastor. O cara tava tirando da prateleira aqui pro conta de volta. Fala que é pra temperar. Não, eu só olhando esse rótulo. Vai,
Ou tu vai passar. Picanha na cerveja. Ou tu vai passar no caixa e a caixa a atendente é crente. Pastor, uma coisa que eu. Pausar na carne. Uma coisa que eu até acho legal dessa da questão do crente ter ditado assim com relação a álcool, né? Porque se tu é um cara viciado e tu entra na igreja e tu tem o álcool livre para tua vida, tu não... Então é bom que tem que aprisionar a bebida na hora. Ó, é crente que não pode beber, né? A maioria, né? Dá uma de ar, né? Exatamente. Isso aí ajuda. Você sabe que eu uso, porque assim, ó, vamos ser honesto, todo mundo me conhece, todo mundo sabe que biblicamente eu não tenho como dizer que é errado. Todo mundo sabe. Mas existem coisas que não se resolvem só na linha de é certo ou é errado. Existem coisas que estão para além do certo e errado. Certo ou errado é um limite muito raso da discussão. Né? Então você tem que levar vários fatores. Eu dou pelo menos uns 3 ou 4. Digo, olha, primeiro, não pode ser uma bebedeira. Não pode. Bebedeira é errado. Segundo, você não pode ficar bêbado. Simples assim, porque a Bíblia proíbe. Porque escandaliza, né? Terceiro, outras pessoas não podem ficar bêbadas. Está no roda de bêbado. Bebedeira. Quarto, ninguém pode se escandalizar pelo seu ato. Então, você tem que administrar para a glória de Deus. Você tem que abrir mão do seu prazerzinho momentâneo. Tem muita coisa que eu posso fazer. Né? Mas a verdadeira liberdade não é a liberdade para fazer. A verdadeira liberdade é a liberdade de eu, podendo fazer, decido não fazer. Só é livre quem está nesse nível. Né? As pessoas vêm me perguntar se tal coisa pode ou não pode. Quando o cara vem me perguntar, eu já sei o que o cara quer fazer. Lá em casa é complicado, né, casa? O Pedro, ele não quer que ninguém toque em álcool. Pedro. Amém. Entendeu? Ele toma cerveja sem álcool. Não, aí nem a sem álcool, que eu gosto de tomar a zero, nem ela eu bebo porque não vai ser cerveja. Que Deus continue, Tá que bom, conserve esse menino. Que Deus conserve esse Tá bom, pastor da meu família. Assim. Não é, cara, ele é desse jeito. É porque assim, ao mesmo tempo que eu não tenho o argumento bíblico para dizer proibido, para ser legalista nesse sentido, nós não podemos negar que trata de campo minado. Eu fui no médico, o médico disse, meu amigo, você tem que beber com controle. Aí eu disse, minha filha, tá aqui copinho de vinho pro papai. Aí a minha filha disse, papai, mas disse, eu beber com controle, só tô com ele na mão. Foi melhor que a tua. Então a gente não pode esquecer que é um campo minado, que é uma área sensível, que já destruiu muitas vidas. E todos aqueles que tiveram problemas no passado, que tem os que vieram com problema. Tem gente que se tomar o da ceia, saliva, vem lembrança. Fica aquela tortura. Tem música de Valdir Soriano na cabeça. Valdir Soriano. Ele é no suco, né? Então, o que eu sempre digo é o seguinte: não há nada de bom que a bebida possa lhe trazer. Nada de bom. Esse prazerzinho momentâneo, ok, mas em geral. Agora, se você quiser me perguntar um bocado de coisa ruim que ela possa lhe trazer, aí é um leque bem. No livro da sabedoria, o Salomão disse: não olhes para o vinho quando ele se torna escumoso. Seduz. Isso é uma figura de linguagem para dizer: ó, você não vai me seduzir, não. Ninguém me seduz, nem você. É igual aqueles. Eu lembro antigamente aqueles comerciais de cerveja. A cerveja caindo no copo assim, espumando. Aquela imagem é sedutora. uma tentação. O cara que gosta, ele já sai dali pulando. Alguns aqui já estão salivando. Só do comentário, né? Gente, é gostoso. É igual propaganda de cigarro. É gostoso. Propaganda de cigarro. Quer dizer, pro pessoal que acha, eu achava que tinha gosto de enxugar. Martinho Lutero era chegado. Na Idade Média tomava-se mais cerveja do que água. Tinha receita na patrística. Lá no Egito, era chamado de vinho de cevada. Pão líquido. O pão líquido, essas coisas. Mas, assim, sempre será um campo minado. Sempre será. Se você tem problema, você tem que encarnar o ar. Se
Se você teve, todas as pessoas profissional. Todas as pessoas se embriagaram, tiveram problema com isso. Quem teve problema, a solução é... Não encoste, mano. Não encoste não, meu. É. Porque você sabe que depois que entrar duas na sua cabeça... Tinha uma criança. Eu acho que tudo eu sei tudo que ele domina é um todo mundo problema. que sabe beber me preocupa. Porque eu pergunto assim, então tu já é um profissional, né? Ei, pastor, eu acho que tudo que ele domina é um problema. Exatamente. A bebida pode... Você pode Mas eu a não bebida bebo. tem agravantes. Não, eu vou dizer, o cara pode dizer, eu não bebo, mas é um Sim, fofoqueiro. tá, mas não vamos desviar o foco. Cada coisa no seu momento. Sim. A bebida tem um agravante que ela tem poderes mortais. Né? Quais? Quais? Todos. Geralmente, no fim de semana agora, sexta-feira pra frente que vem, quantos vão morrer por causa de bebida? Quantos vão matar por causa de bebida? Quantos vão trair por causa de bebida? Quantos vão bater na mulher por causa de bebida? Quantos vão deixar a mulher por causa de bebida? Walter Prado disse uma vez que aqui não há assassinos, mas homens, amigos que se matam. E geralmente por conta do álcool. O álcool ele tem um agravante que é o seguinte: ele libera as censuras do seu cérebro. Desbloqueia as travas. O cara que chega em casa e dá um pau na mulher, as porradas na mulher, ele já estava com vontade. Ele estava querendo, estava afim. O álcool só fez tirar. O álcool geralmente é um pré-pecado. Tipo assim, eu fez. vou beber para criar coragem. Não, ele pode estar só bebendo porque gosta de beber, mas o álcool ele age no cérebro, não é no estômago. Ele excita aquela... eu estou dizendo, ele tira a Desperta o gigante, né? Desperta que tá dormindo. O cara Desperta o que gigante, queria né? falar mal do vizinho, que queria dizer um desaforo pro vizinho, ele vai lá no vizinho e ele vai dizer. Né? Ainda mija no portão. O cara que quer cantar uma mulher, olha, quantas vezes eu vi nas festinhas? Olha, aí. Eu vi. Os caras diziam, vou tomar uma para chamar aquela ali para dançar. Porque alterava o cérebro. Alterou. Alterou, né? Sempre acredita. Então é a decisão de não escandalizar. E a quarta decisão, não sendo redundante, é a de amar os discípulos. João 13,35 não pode sair da nossa cabeça. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Agora, o formato do discipulado de Jesus era muito específico, né? Quando Jesus chamava alguém para seguir ele, o que estava envolvido? Renúncia. Mas que tipo de renúncia? Pastor, todas. Total. Começando pela família, que Eu acho que a família não inclui. é o ápice, né? Daquele cara que é família, é o ápice, né? A renúncia deixa a família. O formato foi muito radical, tá? As É. pessoas literalmente deixaram, naqueles dias, quando Jesus, veja, Jesus estava saindo de Cafarnaum para chegar em Jerusalém, passando cidade por cidade. E, de vez em quando, no meio do caminho, ele dizia para um, bora, e esse vambora era automático. Vamos embora. Deixou tudo, parou tudo. Então você lembra que os primeiros discípulos... Mas relato de existir um não, né? Não existe esse relato. Os primeiros discípulos deixaram barco, rede. Pai lá né? sozinho. Se você pegar, por exemplo, o chamado de Mateus, né? Mateus capítulo 9. Publicano. Está lá no Emprego Federal dos Sonhos. Coletoria, TT, Tesouro. Auditoria da Cefaz, Fazenda. Auditoria da Fazenda. Está lá o Mateusão. De boa. Sentado na coletoria, Jesus vai passando e disse, vem e segue. O que isso significava? Larga tudo. Adeus emprego. Naquele formato foi muito radical. Em Mateus 18, ou é 19, vocês estão lendo, né? Lembra do negócio lá do jovem rico? Vocês estão lendo? Não, já é para ter terminado. Semana passada. Estamos em Marcos, né? Lá no Jovem Rico, todo mundo leu, né? Ele tem observado todos os mandamentos. E tal. Aí Jesus dá aquele teste para ele.
tinha muito. Venda tudo, vem, é um chamado radical, vem e segue. Só para aquele foi esse teste. Quando o cara vai embora, aí o Pedro dá uma caída na real. Pedro toma um choque de realidade e pergunta: ei, Jesus, nós aqui deixamos Tudo. a gente vai ganhar o quê mesmo? Jesus fez umas promessas legais. Ele disse assim: olha, não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, e marido, sei lá o que for, e tenha me seguido e não ganhe já nesta vida. Ele acrescentou: já nesta vida. Irmãos, irmãs, terrenos, já nesta vida, Jesus disse. Tem um bocado de coisa lá que ele falou. Mas tem uma vírgulazinha, né? Com perseguição. Com perseguição, né? Mas ganha. Já nessa vida você ganha uma família enorme, você ganha amigos, etc. Dá para ganhar até outras coisas, mas com perseguição. Mas não há ninguém que tenha deixado tudo e não seja recompensado. Então, aquele formato era radical. Vocês não foram chamados naquele formato. Deus sabe o que faz, né? Deus sabe, porque aqueles deixaram tudo em cima da sua cidade, ou pelo menos assim, temporariamente. Pedro disse para a mulher fica aí, vou com esse cara até Jerusalém, pelo menos temporariamente. Depois voltou, né? Aí o homem morreu, né? Aí é outra história. Mas vocês não foram chamados naquele formato. Vocês foram chamados dentro dos seus contextos. Vocês viram a propaganda lá do Diego hoje? Como é o nome da firma lá? Não, a empresa é Vig Companhia, mas o Barba Roda sou eu. Você é o Barba Rosa e a empresa Barba Roda. Barba Roda. Viga e Companhia. Como? Viga e Companhia. Viga e Companhia. Ou seja, o Diego não precisa deixar a Viga e Companhia. Ele não foi chamado dentro daquele formato. Não precisa deixar a mulher só por uns dias. O mais próximo da época são os missionários. Né? Isso. Mais Pois próximo. O Rubem é da coletoria. O Rubem é o nosso Mateus. Não vai precisar deixar a coletoria. Alex não vai precisar deixar a delegacia, né? A Israel não vai precisar deixar a polícia. Estou com vontade faz tempo. Então nós somos chamados dentro de um outro formato. Naquele formato, com aquele nível de radicalidade, só foram chamados aqueles. Mas era um resto, né? Ei, pastor. Até mesmo porque não seria prático pro resto. Ei, pastor, por isso fica esperto com o que te beija, tá? Ah, tá. Pastor, mas assim, refletindo assim, o próprio Deus chamando o senhor lá trabalhando. Sim, existem casos específicos, mas todo mundo aqui foi chamado dentro da sua realidade para ser obediente dentro da sua realidade. A responsabilidade de obediência é igual. Tá? Como é o nome lá da firma? Barba Roda. Sim. Barba Rosa. Não precisa deixar Guimarães. Tá? Continua, mas seja obediente dentro da sua realidade. Diga, Diego. Na questão quando Jesus ia chamar, ou convidar, convocar um discípulo, eu estou assistindo aquele seriado, o The Chosen. The Chosen. E aquilo ali faz a gente... Quem mais está assistindo? A gente refletir Todo mundo sobre assistindo. umas coisas. Porque assim, ó, quando Jesus chamava, além de ter autoridade, né? Aquilo ali é a voz de Deus. O cara chegava, o cara da coletoria sai do emprego. O cara se rendia, então era diferente. Ah, sim, Ele claro. estava ali, né? É o Deus encarnado, Exatamente. olhando nos seus olhos. Bora. Meu amigo, bora. Tanto é que não há, eu pensei sobre isso, não há registro de questionamento, né? Assim, Nem do contrário, do cara que disse eu vou, isso. e ele faz os questionamentos. Vai mesmo? O riquinho, né? O riquinho não queria ir, o riquinho só fez perguntas. Foi o que ele chamou, né? Mas tem aquele outro que disse, mestre, seguinte, onde é que quer que for? Aí ele falou, rapaz, as raposas
esposas têm seus convis, mas o filho do homem não tem. Faz o cálculo aí do que tu tá falando. Então, geralmente, foi ele que chamou. Os que se ofereceram, ele alertou, né? Alguém se ofereceu para estar aqui? Porque é aquele negócio. Diga, Israel. Eu analiso assim que eu achei até interessante o que o colega falou, o que os outros colegas falaram aí, porque naquela época lá, Deus estava presente, Deus fazia milagres, Deus exercia autoridade, é tanto que o colega falou aí, muito bacana isso aí. E a gente, de certa forma, está aqui querendo seguir os ensinamentos dos discípulos de Jesus Cristo. E sei que nós, vivendo hoje, no mundo que nós vivemos, não temos os milagres de Jesus. Eu vejo que pregar o Evangelho hoje não teria um alcance se não fosse de forma simples. Porque ninguém prega mais o Evangelho que a morte de Jesus Cristo. Poucos pregam Jesus. Mas alcançar padrão que os discípulos alcançaram só vivendo na presença de Jesus mesmo. 3 anos, né? Então, tipo assim... Não, dá para ter os mesmos padrões. A busca da felicidade, né? Dá para ter os mesmos padrões. Agora, o fato é que eles conviveram pessoalmente, né? E uma das coisas que nos animam é os fracassos deles. Os fracassos deles mostram que eles eram pessoas como nós. Na realidade... Não eram anjos. Na realidade, como Jesus tinha programado tudo, e ele era o grande diretor da peça, quem ele chamou ia. Já estava escrito que ele ia chamar aquelas pessoas. Quando ele chega para o Natanael e fala, eu te vi hoje. Vi o que você estava pensando. Lá debaixo da figueira. Né? Você estava lá na figueira, no The Chosen. Hoje eu tenho que perguntar assim, lá no The Chosen como essa cena? É debaixo da figueira. Eu sei, mas o que o Natanael queria fazer? Muitos quiseram ir com ele, ele não. Porque às vezes você está ensinando uma coisa, aí o cara fala, ei, no The Chosen não é assim. Ele está melhor do que a novela. O ideal é primeiro conhecer a Bíblia, depois assistir. Não, quem já leu, viaja. Ei, pastor, tem uns irmãos, umas irmãs que se baseiam na novela, pô. Pois é. Isso aí é um Não, mas é a novela da Record. O cara do The Chosen é muito bom. A Rose assiste. Eu basicamente ouço ou passo na sala e ela tá assistindo. The Chosen. Então assiste. O cara é bom e já ouvi entrevistas dele, ele é um conhecedor das escrituras. E ele tem um vídeo de sinopse desse vídeo. E ele se cercou de uma equipe. Ele é bem centrado. Eu estou me preparando para assistir. Vi críticas e vi muitos elogios. Ele se cercou de uma equipe mega. E a produção também é muito legal, né? Só que ele tem a licença poética, né? Numa das cenas que eu vi, na multiplicação do vinho, no casamento de Caná, o cara que estava administrando a festa era o Tomé. Era o cara que pensava, isso vai dar errado, esse filme não vai dar. Preciso ver, vai faltar o negócio. Quem é o autista? Mateus, ele é cheio de toque. E aí quando Jesus chega para ele, e ele fica bem admirado, e Jesus chama ele e diz, ó, se você me seguir, eu vou fazer você aprender a contar diferente. Eu vou fazer você a ver o tempo de uma maneira diferente, né? E eu te encontro lá na cidade, não sei de onde, isso é licença poética. Te encontro lá na cidade, não sei de onde, daqui a 3 dias. Né? Aí imagine se fosse assim mesmo, esses 3 dias, se a dúvida não estaria o tempo todo na cabeça do Tomé, né? Eu vou, não vou, eu vou, não vou. O que vai acontecer lá? Então, onde é que tudo começa? Começa com arrependimento. Mateus 4,17, quem pode ler? Porque é depois da tentação, que Jesus vai para aquela cidade lá, aí vem a sua primeira pregação pública mesmo, Mateus 4,17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E o que é arrependimento? Interior. É uma mudança, é uma descente completa aqui, é uma mudança interior. Com relação ao antigo. Não, sem colar, sem colar. Sem colar. Deixando os velhos hábitos para trás. Pastor, arrependimento
Não, assim. Completando. Ipsilíteres, nada de opinião. Está lá no que eu mandei hoje. Tem uma O prova. que é arrependimento? Uma mudança interior. Não praticar os pecados passados. Em relação aos pecados É uma passados. prova da consciência que tu sabia que Não, estava nome falando de errado. ipsilíteres, pé da letra. Pé da letra. É uma mudança interior em relação aos pecados passados. O que mais? Que essa mudança reflita na prática. Sim, está lá. Né? Está lá, mas com que palavras? Ser provado, né? Isso. É, De uma forma que prove essa mudança. Então, como não entrou ao pé da letra, alguém lê de novo agora. Né? Arrependimento é uma mudança anterior com relação. Interior. Opa, perdão. É uma mudança interior com relação à antiga maneira de pensar, bem como o abandono dos pecados passados para viver de uma forma que prove essa mudança, buscando o propósito de Deus na vida. Pessoal do catecismo, isso é pergunta de catecismo. Vai lá, cataloga lá as perguntas e vai dar muita pergunta. Né? As perguntas que eu for fazendo são perguntas de catecismo. Quem é o grupo apostilador? O grupo da apostila. Os caras não sabem nem Eu que acho que é o grupo tem, grupo do bicho. Marcelo, irmão do Israel Muniz. Não vê ninguém no grupo dele. Então, assim, a única coisa que tem para apostilar até agora é o vídeo. Mas o vídeo não vai, né? O primeiro não. De vez em quando eu vou mandar áudios de estudo. Esses áudios que eu vou mandar, você vai entender que não é esses áudios assim de comunicado, são estudos. Estudos em áudios. Esses estudos também são para apostilação e armazenagem. Armazenagem é nós, é o Rubens, o Wallace. É o que um apostilar, o outro armazena, né? Tudo guarda. Tu tá em análise. Não, acho que os caras em análise. Chegou depois, tu nem viu o que eu tinha escrito. Que Israel Moura, Jaime Jair. Israel Moura. É tu, bicho, apostilador. Não. Tá aqui, grupo 4, é você. Israel Moura, Jaime e Jair. Não. Apostilador. Você tá equivocado. Pode fechar então.